points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve aos ouvintes do melhor futebol no mundo. Vai começar mais um podcast da PL Brasil. Hoje um assunto um tanto quanto delicado. Vamos falar do Watford. E a pergunta que fica é a seguinte, pessoal. O que aconteceu com o Watford? Depois de uma boa temporada, na temporada passada, ele chega na final da Copa, ficando um 11º lugar tranquilo, incomodando muitos adversários, né? Tendo uma arrancada no início da temporada muito boa, agora complicou de vez. Nessa temporada, o Watford vai de mal a pior. E vamos falar um pouquinho o que a gente acha que pode estar fazendo parte dessa campanha horrorosa, o que está influenciando disso, já mudou o treinador, vamos falar um pouquinho de tudo. E para isso, meus amigos, eu tô aqui com meu amigo Breno Mauro. Salve, salve, Brenão, um grande abraço para você, seja bem-vindo, querido. Fala, Matheus Capanema, saudações a todos os amigos ligados no podcast PL Brasil. Vale lembrar que um ano atrás a gente estava fazendo um podcast para falar sobre os prêmios da temporada, e um dos prêmios da temporada era o Ravi Gracia como técnico do mês de agosto. Bem lembrado, verdade, não me lembrava disso, Brenão. Exatamente, naquela época o Watford fazia uma boa campanha de início, e essa boa campanha de início estava possibilitando o Watford a figurar até nas primeiras colocações na fase inicial da Premier League. Os 3 primeiros jogos foram excelentes primeiros jogos, ao contrário desse início da Premier League, que é um péssimo início. O time vem na lanterninha, não conseguiu se encontrar, já mudou de treinador. Vamos destrinchar um pouquinho sobre esse Watford, tentar entender, passar para todo mundo aí o que está acontecendo no Watford para essa queda de rendimento, que a gente sabe que potencial tem para brigar pela parte de cima da tabela. Potencial tem, mas alguma coisa tá errado, né, Brenão? Eu queria analisar o elenco, Brenão. O que mudou da temporada passada para esse ano? Eu vou falar para você e eu queria que você desse uma analisada. O Watford trouxe algumas peças, como Craig Dawson, aquele mesmo do West Bromwich, que já teve passagem na Premier League também. O Spencer Adams, do Arsenal, veio por free agent. O Dawson veio por 5,5 milhões de libras. O Dele Bashiru, do Manchester City, veio de free agent, né? São apenas para compor elenco, esses dois últimos citados. E Daniel Beck, ex-Arsenal, bom jogador, erra muito gol, mas pro nível do Watford, eu acho que tem muito a acrescentar, sim. Veio de free agent. E a contratação mais cara do Watford, Ismail Sarr, do Rennes, 27 milhões de libras. Gastou muita grana dele. E assim, dos jogadores principais, assim, não saiu quase nenhum. Saiu o Coutinho Hernandes, o Stefano Okaka, o Ken Sema, que foi emprestado pela Udinese, mas assim, titular mesmo, não teve tantos jogadores que se foram. E também vendeu o Dodi Lukebaiko pro Hertha Berlim, 18 milhões de libras, foi a venda mais cara do Watford. É isso, Brenão. Chegou poucos jogadores, né? Eles concretizou também a compra do Delofeu, que é um bom jogador, mas trouxe contratações pontuais, não gastou tanto assim. Achei até boas contratações. Esperava que o time se mantesse um equilíbrio, né? Igual o Bournemouth fez algumas temporadas para trás, até igual o próprio Wolverhampton, contratações pontuais, a gente esperava que ele continuasse bem também, tá mal. É muito engraçado isso. O Burnley vem fazendo nas últimas temporadas contratações pontuais e também tá se mantendo. O Watford não deu certo, não deu liga a esse time. O que você tá achando desse elenco, Brenão? Bom, Capa, um elenco, se a gente for olhar antes do início da temporada, a gente via com os bons olhos, né? Eu até vejo com os bons olhos. Acho que o Watford não vai continuar nessa pegada negativa. Tem o Cabacela, tem o Ketka, Mariapa, o Prodo, o Holebas, Chalobah, o Doucouré, que é um dos principais jogadores, o Cleverley, Capoe, agora trouxe o Ismail Sarr, o Andrea Gray, o Pereira, que foi um dos destaques da temporada passada. O próprio Diney, né? É tá isso que eu ia falar. machucado, capitão da equipe, o homem-gol do time. O Andrea Gray, que fez boa temporada também passada. Exatamente, é um time interessantíssimo. E olhando para esse time, para a escalação que foi, o time que foi a campo pelo Kike Sanches Flores, a gente vê umas mudanças. A gente vê o Roberto Pereira no banco, o Andrea Gray no banco, o Sarr, maior contratação no banco, né? Ele usou um sistema ali que é um
4-4-1-1 ou um 4-2-3-1. É um 4-4-2 que tem um cara meio solto atrás, assim, né? Vamos dizer, Exatamente. Não é dois durões. Esse solto atrás era o Cleverly e na frente era o Deulofeu. É um time diferente do que a gente viu na temporada passada. Um time que joga com dois laterais direitos, praticamente, né? O Kiko Femenia e o Fouquier, principalmente exatamente. pro City. Então, assim, esse time que foi a campo, pelo menos, Brenão, não me agrada muito. E resultado, uma fase ruim, um time que não agrada bastante, um time fora dos padrões de escalação do Watford. Não deu certo, acabou tomando de 8 do City, mas a gente vê esse elenco potencial para brigar pela parte de cima da tabela. A gente não esperava que o Watford fosse ter essa grande decepção até agora dessa temporada, até pelo que fez na FA Cup, o que fez na temporada passada também, né? É chato falar isso, mas você interrompeu um trabalho que tinha algum fruto que poderia ser até colhido para essa temporada, não deu continuidade. E você não dá continuidade, traz um novo técnico, sim, novo velho técnico, que o Santos Flores já trabalhou no Watford na temporada 2015-2016. Mas é uma mudança de estilo, é uma mudança de forma de lidar com o elenco, os jogadores também para se adaptar no meio de uma situação conturbada, não é um cenário tão bom, então acho que isso também está pesando para esse início de temporada ruim do Watford. Elenco tem, o time é bom, os jogadores são de qualidade, já são provados, já é provado isso, né? A gente espera o Ismaila Sarr jogando mais, porque é um bom jogador do Rennes, importantíssimo pro Rennes na temporada passada. Só uma curiosidade, Brenão, o João Pedro deve chegar também em janeiro, não é isso? Exatamente, um menino que tá jogando muito no Fluminense. Pode ajudar, né? Eu falo assim, por isso que eu cito ele. Pode ajudar, é um jogador interessantíssimo. Numa grande liga como a Premier League tem tudo para evoluir, né? O Watford tá tentando achar o novo Richarlison, né? Para poder lucrar e revender no futuro e também até dar bons resultados pro time na temporada. Mas agora a situação é de alerta ligado ao máximo, porque tomar de 8 do City, da forma que tomou, não tem time para tomar de 8 do City. Acho que poderia ter feito um jogo mais duro lá. Nenhum time da Premier League é pra tomar de 8 do City. Me desculpe, com todo respeito ao City. O City é gigantesco, mas não pode tomar de 8. Nenhum time da Premier League. Principalmente se quiser continuar, não tem como. Principalmente o Watford, que chegou à final com o City na última temporada, né? Então, assim, isso que é engraçado, né, Brenão? É isso que chama atenção, né? Fez uma final que, assim, o time brigou, lutou. Claro, o City é mais superior, mas dava pra aprontar, conseguir um resultado. Mas a postura do time, o time sentiu um time muito desligado no início. Então, como estava desligado, o City a todo vapor e o Guardiola montou muito bem a equipe, deixou o De Bruyne e Bernardo Silva muito soltos ali. Isso aí é muito complicado para um time que vai se defender. Jogar na retranca contra o City é um negócio muito óbvio. O City já sabe, já tá cansado de jogar contra adversários assim. Então você precisa ter atenção ao máximo. O Watford não jogou no nível de concentração ideal, adequado, e tomou apenas 5 gols em 17 minutos. É muita coisa. Isso aí destrói qualquer sistema tático, qualquer conversa, preleção, qualquer estilo de jogo que seja específica para esse jogo, qualquer tática. E aí é só rezar e esperar que não aconteça o pior. Aconteceu 8 gols, acho que vida que segue pro Watford, mas tem que dar uma satisfação pro torcedor. O Kiko Santos Flores, ele deu uma declaração de que tem que pedir perdão aos torcedores pela partida que fez. E exatamente, eu acho que seria mais do que isso. Acho que bolsar os torcedores que foram pro Etihad Stadium, reembolsar, porque você pagar ingresso, viajar e ir até lá para ver seu time tomar 8, né, é muito complicado. Então, assim, situação atípica pro Watford. Acho que com a troca de treinador essa situação piora, mas vamos ver nas próximas rodadas se consegue pelo menos mostrar um bom futebol e um respiro, né, contra o Arsenal, né, na temporada retrasada, conseguiu um empate de 2-2. Então a gente espera manter esse rendimento, não ser o Watford do City, e sim ser o Watford que enfrentou o Arsenal. Breno, você citou aí que tomou gols, né? Que o Watford tomou muitos gols rápido. Pra quem não sabe, o City bateu o recorde, né? Foi recorde da Premier League. 18 minutos, fez 5 gols.
5 gols em 18 minutos. Isso é um novo recorde da Premier League. Maior número de gols em menos tempo, né? É um pouco assustador, assim. O Watford que tomar 8 gols num jogo, geralmente você não toma... A gente gosta de falar que pra não tomar 8 gols nem em 8 jogos, né? Mas em um jogo só é um absurdo. O Watford não pode acontecer. É o recorde com Davi Silva 1 minuto, Sérgio Agüero de pênalti aos 7, Mahrez aos 12, Bernardo Silva aos 15, aos 18 o Otamendi. Então aí os 5 gols que foram o recorde. É um massacre, né? É um massacre sem pena, sem piedade nenhuma. Sem piedade nenhuma, o Manchester City conseguiu fazer 3 gols em 12 minutos, aí já entra em ritmo de treino, já joga mais solto, com mais confiança, aí aos 15 mais um, aos 18 mais outro gol, então o Watford não conseguindo se encontrar. Um roteiro meio semelhante que a gente viu em 2014, né? Muito conhecido pro torcedor brasileiro, aquele 7-1 que o Brasil tomou, era um gol atrás do outro. Verdade, e esse foi mais apático. rápido que aquele, hein? Só lembrando, foi mais do que aqueles gols, hein? 5 e 18 minutos foi mais rápido que o 7-1 do Brasil. E assim, eu destaco muito o De Bruyne, né? O De Bruyne fazendo um papel interessantíssimo pro Manchester City, pra equipe, vindo de trás, criando, junto com o Bernardo Silva, incomoda muito, né? E o time do City tem que se reinventar, né? Porque perdeu essa dupla de zaga. Então eu acho que pro cenário, assim, pelas situações, acho que o City foi bem demais até. E o Watford muito mal. Então, assim, o que chama a atenção é a apatia da equipe. Se a gente for olhar e parar para analisar hoje o contexto do Watford, é de um time rebaixado. O comportamento de um time rebaixado. Tem que mudar a postura, tem tempo para isso. Passaram poucas rodadas, tem muita coisa pela frente, mas não pode continuar nesse nível de atuação, né? Não pode entrar em campo contra o Manchester City da forma como entrou. Isso é inaceitável. Não sei se com o Javi Gracia no comando ia ser menos pior. Acredito que sim. Mas assim, não dá. 8-0, capa, desculpa aqui os torcedores do Watford. É pra lamentar e muito, mas tem que consertar isso, porque tá muito errado. É humilhante, né, Brenão? Humilhante, eu acho que é a palavra. Humilhação, eu pegar aqui os números do jogo. Foram 4 chutes do Watford no gol, de 5 chutes. Criou muito pouco. O Manchester City com 68% de posse de bola, com 900 passes, né? Um time muito mais incisivo. Parece que um time só jogou. Pior que isso, é complicado o início do Watford, né? O Watford até aqui não venceu no campeonato junto com o Wolverhampton, né? Ele tem 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas, Brenão. 4 derrotas é muita coisa em partidas que, tudo bem, foi um começo um pouco tumultuado, com times grandes e times chatos, né? Jogou contra... O primeiro jogo foi contra o Brighton, perdeu em casa de 3-0, jogo que não pode perder. Ainda mais contra o Brighton, que brigou para não cair temporada passada. Foi em Liverpool visitar o Everton, perdeu por 1-0, um resultado normal. Em casa pro Watford, perdeu por 3, ou pro West Ham, perdeu por 3-1, também não pode. E o Newcastle empatou com o Watford, aí jogo fora de casa, até um resultado aceitável, mas poderia sair com a vitória. O Watford e Arsenal em casa 2-2, também um jogo que o Watford foi bem, uma partida difícil contra o Arsenal. Fora de casa, perder de 8-0, o City já é normal perder, mas de 8-0 não dá. Lembrando que esse podcast está sendo gravado antes da partida contra o Swansea, então não tem como a gente saber o resultado, por isso que a gente não tá citando aqui pela Copa da Liga Inglesa. Continuando, né, o assunto Watford, o que você vê diferente da temporada passada? Pequenos detalhes, não precisa citar assim todas as mudanças, mas o que você vê de diferente desse Watford na temporada atual para a temporada passada? Eu vejo um time com muito mais dificuldade na transição, um time que procura, ainda tem a ideia de se defender, time reativo, um time que procura o lançamento também, mas não tem a referência, não tá com o Troy Deeney, e a gente vê que não tem utilizado bastante o Andre Gray, né? E a gente esperava mais do Ismaila Sarr também para ajudar nesse estilo de jogo, mas é um time que tá mais fraco no duelo aéreo, o estilo defensivo de jogo também, o time tá mais exposto, assim, não tá conseguindo defender a parte ali da entrada da área, criação de você entra muito fácil, por exemplo, para cruzar, para chutar de fora. Então é um time que tá bagunçado, assim, em relação à temporada passada. A gente viu um time mais agressivo na marcação, um time que conseguia ter uma transição boa, controle de bola bom, defendia bem, mas sabia muito bem o que fazer com a posse de bola, né? Tinha no Troy Deeney, tinha no Andre Gray referências ali no ataque, jogadores que conseguiam
também ajudar na criação, né? Ajudar a proteger a bola, a fazer o time aproximar. Então a gente vê um time assim muito mais bagunçado. A gente sabe que as características do time são características interessantes, são características com o trabalho do Javi Gracia, eram características que estavam em evolução e a gente esperava que nessa temporada fosse até um dos times ali para brigar pelo top 6 e conseguir um rendimento melhor, mas sem essa sequência o Watford acaba perdendo e tendo essas involuções, o time acabou regredindo. Então acho que isso também passa pelo rendimento individual do Deulofeu, né, um dos jogadores mais importantes ali do ataque, não tá jogando tão bem. E eu destaco nesse time que tá um pouquinho bagunçado também a importância do Doucouré, que ainda não tá rendendo tão bem quanto esperado. Então, passando um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, é um time que tem 48% de posse de bola em média na temporada até agora, 80% de eficácia nos passes, né? É um time que continua tendo bons números de botes, desarmes por partida, né? Média de 17.7, né? Mas toma muito cartão. É um time que você vê, por tomar cartão, são falhas defensivas que tem que ser corrigidas e tem que fazer uma falta ali, uma falta aqui. Então o time não tá tão bem disciplinado e isso acaba contando pro coletivo, né? Então acho que esses são os fatores que de uma temporada passada para outra, essas involuções que causaram esse rendimento dentro de campo do Watford, fora o momento conturbado fora de campo, né? Só para eu complementar, que eu também tenho umas coisinhas a acrescentar sobre esse estilo de jogo. Ano passado eu fiz uma análise do Watford, como o time jogava. E era um 4-4-2 com o Hughes por um lado, o Pereira por outro. Pelo meio era o Doucouré, né? Bom jogador. O Cleverley. E no ataque, André Gray e Troy Deeney, né? E falando um pouco dessa mudança desse time agora, que jogou contra o City, por exemplo, é um time muito modificado, né? No gol, ele foi com o nosso goleirão Foster. Aí, o Femininha, o Dawson, o Mariappa e o Rolebas. Hughes, Doucouré, Capu, Vulquier, Clever e Deulofeu. O Javi Gracia, ele gostava de jogar, às vezes com o Yamate, às vezes com o Femininha. O Rolebas, ele trouxe o Dawson, que é um cara até de confiança dele, né? Assim, é um jogador experiente, que todos conhecem, rodado, um cara que é um bom jogador, eu gosto dele. A zaga dele, ele usava o Dawson e o Catkar e o Rolebas. Aí ele usava um losango no meio, com Capu, Hughes, Doucouré e Cleverley. Aí André Gray e Deulofeu. E desde que ele mudou isso, foi um pouquinho tenso, assim, que jogava uma linha de 4-4-2, Hughes pela direita, aí ele alternava entre Clever e Capu, e o Doucouré era fixo, o Deulofeu aberto junto ou com Pereira, eles revezavam André Gray e Troy Deeney. E essa temporada ele meio que mudou isso, ele tinha uma variação muito legal, que os pontas, né, os abertos da segunda linha de 4, eles entravam muito por dentro, e o André Gray, eles se movimentam, eles não são postes, então eles abriam por fora, faziam pivô, o lateral passava, então é um time que era um 4-4-2 muito legal, muitas variações, eram por dentro, o lateral passava por fora, o volante, o Doucouré, às vezes entrava por dentro, às vezes entrava por fora, então era um time que mexia muito essa estrutura tática, não era um 4-4-2 quadrado, era um 4-4-2 que as pessoas, que os jogadores, eles se movimentavam, eles quebravam linhas, eles traziam um pouco dessa imprevisibilidade para a defesa na hora da marcação, então dificultava muito isso. Hoje não tem mais isso, hoje é um time que é muito rígido taticamente, é um time que tem muita dificuldade de jogar, e isso eu acho que é um dos principais pontos até aqui que me incomodaram, né? Que engessou, né, cara? Engessou, isso, essa palavra. Obrigado. Engessou, principalmente desde a chegada do Kiki Flores, que também joga de modo diferente, mas com o Javi Gracia tentou fazer essa mudança, não foi legal. Eu não gostei. Eu esperava bem mais desse Watford, bem mais desse estilo do Watford de jogar, porque trouxe bons jogadores. Ainda trouxe o zagueiro, o Dawson, para jogar, para dar mais segurança, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Falar agora de técnico. O Kiki Flores, que assumiu, ele já tinha passado pelo Watford, né? Ele já tinha sido treinador do Watford. Mas, cara, é um pouco difícil falar isso, né? Porque o Javi Gracia deixou na 4ª rodada apenas. Foi o segundo treinador que mais teve sequência desde 2012.
2013, o Zola, né, o atacante que era do Chelsea, foi o treinador. Ele ficou 1 ano e meio, ele estava o segundo mais longínquo depois disso. E o mais longínquo foi o antecessor do Zola, que ele fez 2 anos, foi o último a fazer 2 anos no Watford. Então, complicado, Brenão. O que você tem a dizer sobre isso, pro pessoal de casa entender que essa mudança foi um pouco rápida, ao meu ver? Você acha que o Quique Flores pode sim melhorar esse Watford, ou o desafio com o Ravi Gracia era menos complicado? Com o Ravi Gracia era menos complicado, Capa, porque o trabalho ele continuava, o trabalho era bom. O início não foi bom, mas eu acho que era um momento que a equipe poderia tentar se reerguer, mas a gente não sabe como é que internamente estava a situação. De repente poderia estar sustentável, né, em relação a grupo, a elenco, aos jogadores. Mas eu acho que seria interessante a continuidade do Ravi Gracia. Em relação ao Quique Sanches Flores, ele depois daquela temporada de 2015-2016 com o Watford, né, aquela temporada ele ficou na 13ª colocação, né, com 12 vitórias, 9 empates, 17 derrotas, fazendo 45 pontos. É uma campanha pro Watford, que estava subindo até então, interessante, tentando ser um time que não caísse para Champions, mantivesse ali, né, um time para tentar se manter na Premier League, conseguir essa consistência na liga. Então naquele momento ele foi importante para dar a esse time essa consistência, né, manter o time na Premier League, atingir os primeiros objetivos da equipe, né, que é conseguir pegar essa competitividade, né, e se manter. Então depois ele foi pro Espanhol, ficou 2 temporadas no Espanhol, uma temporada boa, 2016 e 2017 na 8ª colocação, depois 16ª colocação, aí ele foi pro mundo chinês, né, pro Shanghai Shenhua, e de lá ele deixou o time na 14ª colocação, né, e voltou pro Watford. Acho que pro momento do Watford, que já está em outro patamar em relação ao que ele pegou em 2015-16, eu acho que vai ser um trabalho mais desafiador, né, ainda mais por pegar o Watford nessa situação e tendo em vista que ele pode conseguir mais desse time. Assim, eu não acho que seja o nome ideal. Acho que o Watford ele foi num nome de segurança em vez de ir por um nome até inovador. Nesses momentos, acho que a diretoria, a maioria das diretorias não inovam. Elas tentam um nome ali para chegar a curto prazo e conseguir resolver a situação, restabelecer o time, retomar a confiança. A gente vê muito isso, né? Os enredos dos times de futebol, a gente vê muito isso, né? Cito até um exemplo no futebol brasileiro. Você tirou o Diniz no Fluminense para trazer um Oswaldo de Oliveira, que é uma opção mais conservadora, e o resultado não está chegando. Esse é o risco. Quando o resultado não chega, a gente vê que a coisa não está fluindo. Eu acho que tinha nomes interessantes. A gente sempre tem batido na tecla do Quique Setien, que está no mercado. Acho que seria interessantíssimo. Ia mudar totalmente o estilo de jogo do Watford, mas eu acho que um trabalho a longo prazo a gente vê ele como um técnico mais pronto em relação ao Quique Sanches Flores. Mas eu acho que a curto prazo o Quique Sanches Flores ele pode sim retomar a confiança do time, mas agora está uma situação conturbada. Não vejo como ele o treinador ideal, mas a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode rolar, né? São 2 partidas pelo Watford, um empate com o Arsenal e uma derrota humilhante para o Manchester City. Vamos ver nas próximas rodadas. O Watford tem uma oportunidade boa na Premier League para tentar conseguir retomar o caminho das vitórias, enfrentar o Wolverhampton fora de casa. Então assim, acho que a situação tá bem complicada, a gente espera que dê tudo certo. Só que faltou uma informação aqui, pessoal. O antecessor do Zola foi Malky Mackay. Ele que foi o último técnico a ficar 2 temporadas consecutivas no Watford. E só uma coisa, a família da diretoria, né, a família que lidera o Watford, a direção do Watford, né, vamos dizer assim, é uma família liderada por Pozzo, né, eles falaram que na 3ª rodada, que eles acreditavam que o Graça continuaria sendo o homem para comandar o time. Aí depois, na 4ª rodada, o cara é demitido. É complicado esses diretores de futebol. Foi na partida após a derrota pro West Ham em casa. Até o Graça tem uma entrevista que ele fala assim: o que eu posso dizer? A dinâmica não está boa e precisamos melhorar. Eu sei disso, estou preparando para o próximo jogo. Temos 3 dias para enfrentar o Coventry. E o Coventry pela Copa da Liga. Ele conseguiu a vitória. E uma semana antes do Newcastle pela Premier League, eles empataram. Eu manteria. Eu acho que quem sabe poderia ser o jogo da reação, né, assim, conseguiu uma vitória, o empate já conseguiu sair, e saiu vencendo, mas o jogo foi Newcastle, ele mudou um pouco a base do time, começou a jogar com 3 zagueiros, aí entra outro técnico, começa a jogar no 4-2-3-1, é muita mudança para os jogadores adaptarem há pouco tempo, isso eu acho que é um grande fator. O Ravi Gracia,
Ele é um cara difícil, até com o Richarlison, quando o Richarlison tem lá. Eu tenho até uma curiosidade do Richarlison, ele não tinha uma boa relação com o Richarlison. Por mais que o Richarlison jogava e decidia, mas a relação dele com o Richarlison não era tão boa assim, até pessoas ligadas que viram essa relação, que já me falaram sobre isso, que moraram na Inglaterra, fontes desse sentido. Então, ele é um treinador realmente difícil. E o Gracia falou que até o time dele tinha conseguido dominar a partidas, mas ainda estava sendo punida pelos erros que cometia na frente. Ele falou o seguinte: se você tem 23 chutes no gol, apenas 3 deles são no alvo. Então isso é difícil. Hoje tivemos uma chance clara com o Hughes. Não podíamos perder, precisamos mudar esse momento. Então também é um pouco de qualidade, assim. Era um pouco de azar, chutava muito, mas com pouca precisão. Eu acho que poderia ter mantido, era um cara que conhecia o elenco, que estava com o grupo. Eu sei que é um cara difícil, mas infelizmente tiraram. E Brenão, antes da gente começar a partir para encerrar, conta pra gente, você tem defendido veemente o Watford e o Wolverhampton nos últimos podcasts, né, falando que eles têm elenco para sair disso, que você acredita que eles vão sair disso. Quais são as suas expectativas para o Watford? Ele consegue escapar da zona da degola? Já era? Ou você acha muito difícil? Conta pra gente, qual que é a sua opinião sobre isso? Dá pra escapar. O time tem pra escapar. Acho que é um momento conturbado, mas já muda totalmente o cenário do Watford, porque o Watford entrou nessa temporada, antes de começar a Premier League, como candidato a brigar pelas décimas, brigar pela parte de cima da tabela, a primeira metade da tabela, ficar metade ali, décima colocação. Exatamente. Com esse início ruim, já o credencia esse momento instável, a mudança de treinador, o time não conseguindo se encontrar, sem confiança, isso já credencia o Watford como candidato a brigar pela zona de rebaixamento, para não cair. Acho que essa vai ser a briga do Watford para a temporada. Não dá para esperar muita coisa, não dá para esperar um time evoluindo, tendo uma sequência muito boa que permita voltar aos eixos assim para brigar pelas décimas colocações, pelos 11º lugares. Ficou estranho, né? Brigar pela parte de cima da tabela. Já falou isso. Não, eu queria concluir aqui. Eu acho que o time não vai conseguir retomar o que estava sendo planejado para o início do ano. Então a briga ali é com Aston Villa, a briga é com Brighton, com Norwich, com Southampton, até o Crystal Palace. A gente sabe que time tem, mas há uma tônica agora dessa temporada, né? Até do próprio Wolverhampton, times que a gente colocava com mais expectativas, não estão conseguindo fazer um bom início. Na parte de cima da tabela, o Tottenham, o Manchester United muito instável, né? A gente vê um Arsenal também muito instável, a gente vê um início de temporada bem atípico, as zebras estão tão soltas pela Premier League, né? E o jogo Desesperados é um jogo que a gente não esperava que fosse o jogo do Desesperados, né, cara? O Wolverhampton, a gente esperava, pelo contrário, sábado, que fosse um jogaço, né? Daqueles times que fossem surpreender o Big Six, né, Brenão? Assim como a semifinal da FA Cup foi um jogaço, né? O Wolverhampton contra o Watford. Foi um jogo de tirar o fôlego, né? Verdade. O golaço do Deulofeu salvando. Mas foi um jogaço. Pra quem não lembra, procura aí, semifinal. A final foi o Watford e City, mas a semifinal da Copa da Inglaterra. Foi um jogaço de bola. Se eu não me engano, o placar daquela partida foi 3-2. Foi 3-2. O jogo foi resolvido no finalzinho. O Wolverhampton fez 2-0. E aí o Deulofeu e o Troy Deeney apareceram. O Deulofeu acho que diminuiu, né? E o Troy Deeney empatou, levou pra prorrogação. E o Deulofeu fez aquele golaço, né, na prorrogação e acabou classificando o Watford. Tô aqui só com os dados pra você, ó. Doherty abriu o placar, Raul McKinney fez 2-0 com 62 minutos. Deulofeu 79 diminuiu, Troy Deeney de pênalti aos 94 e 104 quando foi pro prorrogação. Deulofeu fez o gol. Foi isso mesmo. Tá com a memória boa, hein, Breno Mauro? Que memória, meu querido. Memória recente, jogo recente, não tem como esquecer esse jogaço, Wembley. E naquela ocasião, Capa, a gente tratava os dois times como excelentes surpresas da temporada, né? E a gente tinha um cenário muito animador para essa temporada. E por isso que eu coloco muita fé. Eu tenho dito nos últimos podcasts e vou manter. Os dois, eu acho que vão conseguir, sim, sair dessa. O Watford vai ter mais dificuldade pelo momento conturbado que vive, é claro. Mas o credencia a briga na zona de rebaixamento. Mas pode conseguir ali uma 14ª, 13ª colocação ali, uma campanha de meio de tabela bem neutra, assim, para poder até fazer um planejamento certo e não cair no mesmo erro dessa temporada.
Verdade, tô com você nessa. Eu acho que tem time, tem elenco pra poder brigar pra sair, tem elenco pra sair. O problema, na minha visão, foi ter demitido o treinador. Eu acho que o Javi Gracia tinha que ter ficado. Eu acho que com o Javi Gracia seria mais tranquilo, mas é complicado. A gente não sabe também o que se passa internamente. É muito difícil sempre falar disso nesse contexto extra-campo. É muito fácil, né? A gente que vê de longe. Mas e o interno, né? O vestiário, como é que ele tá com os jogadores, como é que ele tá com a diretoria. Então complicado demais. O Brenão falou das declarações. Ele deu o Watford até soltou uma nota, acho que foi o Watford mesmo, um jornal de Watford. Ele fala assim: we say sorry to the fans, né? Tipo, nós pedimos desculpas para os fãs porque eles vieram ao estádio, esperaram por uma boa performance e depois de 30 segundos já tomamos um gol e poderia ter sido melhor. Então 10 minutos tomamos outro e foi ficando mais difícil e 15 minutos já estava impossível de jogar. Ele fala também que ele está desapontado, que nós lutamos. Ele falou: nós estamos desapontados e nós vamos lutar para resolver a situação. Mas o futebol, quando você pensa, você acha que você pode resolver tudo, você tem outra surpresa. Isso está acontecendo hoje, no caso. E ele fala também que é um jogo difícil contra o City. Nós não podíamos perder nesse caminho. Nós concedemos gols em muitos caminhos. E nós vamos ter que trabalhar como treinador, preparar para o próximo jogo, melhorar. Mas nós estamos tentando e vamos tentar melhorar para ver o que aconteceu. Nós fomos muito bem no jogo contra o Arsenal. Então agora nós precisamos recuperar e tentar outra boa apresentação contra o nosso próximo oponente, que no caso é o Swansea, e depois na Premier League o Wolverhampton. Complicado, mas não impossível. Exatamente. Eu vejo uma forma mais positiva por esse início bem bagunçado da Premier League, né? A gente só vê assim a regularidade enorme do Liverpool, e isso mostra e traduz, né, nos 6 jogos, nas 6 vitórias. O City já teve 2 rodadas que patinou, então a gente, como eu já falei, Tottenham já tá patinando, então a gente tá vendo assim o Arsenal, a gente tá vendo momentos conturbados em a maioria dos times, né? O West Ham começou um pouquinho mal e agora tá mostrando ao que veio. O nível tá parecido dos times, eu acho. Tá muito mais equilibrado. O Liverpool tá mais destoando. O Liverpool também distou um pouco, mas o Liverpool destoando mais o City e depois todo mundo no mesmo bloco, tendo muita dificuldade, né? Eu tenho uma teoria, não sei se você vai concordar comigo, cara. Da temporada passada para essa temporada, a gente não teve um mercado muito ativo. As contratações aconteceram, mas em relação à temporada retrasada, não aconteceu bastante. Então os elencos, eles mantiveram a base, continuaram com seus trabalhos, e acho que isso reflete na forma dentro de campo. Alguns times estão com um estilo de jogo meio que manjados, assim, acho que acaba, não vou dizer manjado, acho que as equipes acabam se conhecendo melhor quando não tem tantas mudanças assim. Eu cito um ponto fora da curva, que é o Chelsea, que mudou de técnico, né? O elenco está passando por reformulação, mas fora isso, a gente vê os times muito similares à temporada passada. Então os times já se conhecem, a liga é muito equilibrada, os times eles se enfrentam e são jogos bem complicados na maioria das partes, né? O City vai enfrentar o Norwich e vai passar dificuldade, e isso vice-versa. O Arsenal consegue empatar 2-2 com o Watford, e o Watford consegue perder de 8-0 pro City. Isso já acontecia na temporada passada. Agora, com esses times se conhecendo melhor, eu acho que isso também acaba refletindo e causando esse estranhamento, essas oscilações no início da temporada. Acho que você tem razão em relação aos times se conhecerem muito, eu concordo. Acho que o Chelsea é uma surpresa, porque o Chelsea, os Lampard vem sendo muito agressivo, mudando muito o estilo de jogo. O Leicester também mudou um pouco do estilo de jogo com o Brendan Rodgers, ataca mais, é um time muito, muito chato de se jogar. Mas em relação a nível, eu acho que, igual você falou, sem até muito investimento de Tottenham, muito investimento assim de Manchester United, né, gastou muito dinheiro em poucos jogadores, eu acho que o nível ficou parecido mesmo. Pode ser uma teoria, Brenão. Podemos pensar e quem sabe trazemos um podcast mais a fundo sobre isso. Meu querido, sempre um prazer sua companhia, muito obrigado pelos seus comentários sempre muito precisos, pela sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. Seja bem-vindo e próxima semana tamo junto de novo, não é isso? Valeu, Capa, sempre. Tamo junto de novo na próxima semana. É sempre um prazer participar desse podcast, sempre agradecendo a todos que nos escutam, e semana que vem um novo tema aqui pra gente destrinchar. E tamo junto, Capa, até a próxima.
Muito obrigado para vocês que escutaram até aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela audiência de sempre. Estamos cada vez mais juntos e crescendo. Siga a gente nas redes sociais. Estamos também no iTunes, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, muito mais, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.